O Audiobooks apresenta O que Importa de Verdade, de Paulo Coelho, narrado por Larissa de Lara. Introdução. Como coordenador e redator destes textos, procurei selecionar o que havia de melhor nas diversas tradições espirituais da humanidade, contar histórias que estão presentes em várias culturas, traduzir para uma linguagem mais atual certas passagens de livros inesquecíveis, compartilhar com você algumas de minhas próprias reflexões e vivências. Ninguém precisa saber que Nasruddin é um personagem sufi. Ninguém precisa saber que sufismo é uma tradição espiritual. As histórias vão além do personagem e da tradição, e falam ao coração de todos. Ninguém precisa saber que no início da cristandade houve um mosteiro de Seta, perto de Alexandria, Egito, onde um grupo de padres deixou uma vasta coleção de textos, pois o que os monges do deserto ensinaram vai muito além do deserto onde viviam. E o mesmo se passa com as lendas de samurais, as histórias hindus, judaicas, persas ou islâmicas. Contando histórias, os homens entendem que estão sempre falando do mesmo Deus e que as muitas semelhanças da busca espiritual são muito mais importantes que as pequenas diferenças religiosas. Parte deste material foi publicada em colunas de jornais, nos quais escrevo ou escrevi. Muito me comovia, em tardes de autógrafos, ver leitores com alguns destes textos colados em cadernos, criando eles próprios seus livros. Diz um velho ditado africano: a vida é como andar de bicicleta. A gente só cai quando para de pedalar. Que as histórias e vivências aqui relatadas nos ajudem a seguir adiante. Paulo Coelho. Doses de sincronicidade. Sábado à noite. Vou comprar as revistas da semana, leio uma matéria que me chama especial atenção e penso: devia escrever um e-mail para a Anabela Paiva, jornalista que escreve o artigo, cumprimentando-a. Vou ao computador, procuro seu e-mail, não encontro e esqueço o assunto. Uma hora mais tarde, tentando criar espaço na estante para novos livros, reparo numa folha de papel. Ali estavam os telefones e o e-mail de Anabela. Na tarde desse mesmo sábado, penso se devia usar aquele texto para dividir com o meu leitor alguns trechos do livro das Coincidências, Amir Borges Matos, editora Dinâmica, coletânea de fatos que se desenrolam de maneira sincronizada. Claro que o ocorrido com o e-mail de Anabela dissipou qualquer dúvida. E aqui vão algumas histórias do livro em questão. O compositor alemão Richard Wagner nasceu em 1813. A soma destes algarismos totaliza 13. Compôs 13 óperas, sendo que a primeira delas estreou num dia 13, e uma das mais famosas, Tannhäuser, foi terminada no dia 13. Wagner morreu num dia 13. Conan Doyle, criador do detetive Sherlock Holmes, hospedou-se em uma estalagem em Passo Gemme, Suíça. Enquanto ali descansava, decidiu escrever uma pequena história, usando a estalagem como cenário e descrevendo um encontro entre pessoas que se odeiam. Ao voltar para a Inglaterra, resolveu distrair-se com a leitura de um conto, do francês Guy de Maupassant, intitulado L'Auberge. Qual a surpresa do escritor inglês ao descobrir que Maupassant tinha decidido escrever uma história semelhante, passada na mesma estalagem. O químico americano Charles Martin descobriu em 1886 um processo de isolar as impurezas do alumínio. Ao enviar seu trabalho para uma revista científica, ficou sabendo que naquela mesma data havia chegado um trabalho do francês Paul Héroult descrevendo o mesmo método. As coincidências não param aí. Martin e Héroult morreram um mês depois de completarem 51 anos. O escritor francês Camille Flammarion terminava um livro em seu escritório quando uma ventania entrou pela janela aberta e levou algumas páginas. No dia seguinte, um empregado da gráfica onde o livro seria impresso e que ficava a 1 quilômetro da casa de Flammarion, descobriu-as no pátio interno do galpão. Ficou surpreso ao ler o que estava escrito. Aquela parte do livro falava da força do vento. Em 1972, numa entrevista, a escritora Taylor Caldwell contou que ela e o marido, já falecido, possuíam um arbusto de lírios que nunca florescia. Ele, certa vez, descobrira que aquele tipo de flor era conhecido como lírio da ressurreição. O arbusto floresceu apenas uma vez, em 1970, justamente no enterro do seu marido. Carl Jung, o psicanalista famoso por seus estudos sobre sincronicidade, conta uma delas. Ao entrar no metrô para ir à ópera, descobriu que o número do bilhete era o mesmo número da entrada do teatro. Naquela noite, recebeu o telefonema de um amigo que falava de um telefone cujo número era o mesmo dos 2 bilhetes. O que importa de verdade. Jean passeava com seu avô por uma praça de Paris. Em determinada altura, viu um sapateiro sendo destratado por um cliente cujo calçado apresentava um defeito. O sapateiro escutou calmamente a reclamação, pediu desculpas e prometeu corrigir o erro. Pararam para tomar um café num bistrô. Na mesa ao lado, o garçom pediu a um homem que movesse um pouco a cadeira para abrir espaço. O homem irrompeu numa torrente de reclamações e negou-se. Nunca esqueça o que viu, disse o avô para Jean. O sapateiro aceitou uma reclamação, enquanto este homem ao nosso lado não quis se mover. Os homens úteis, que fazem algo útil, não se incomodam de serem tratados como inúteis. Mas os inúteis sempre se julgam importantes e escondem toda a sua incompetência atrás da autoridade. A culpa paralisante. Nos sentimos culpados por tudo que há de autêntico em nós. Por nosso salário, nossas opiniões, nossas experiências, nossos desejos ocultos, nossa maneira de falar.
Nos sentimos culpados até mesmo por nossos pais e nossos irmãos. E qual o resultado? Paralisia. Ficamos com vergonha de fazer qualquer coisa diferente do que os outros estão esperando de nós. Não expomos nossas ideias, não pedimos ajuda. E justificamos isso dizendo: Jesus sofreu, e o sofrimento é necessário. Jesus atravessou muitas situações de sofrimento, mas jamais procurou permanecer nelas. Não se pode ocultar a covardia com desculpas desse tipo, senão o mundo inteiro não segue adiante. A escolha do espinheiro. Certa vez, um homem interrogou o rabino Joshua ben Kareshat. Por que Deus escolheu um espinheiro para falar com Moisés? O rabino respondeu: se ele tivesse escolhido uma oliveira ou uma amoreira, você teria feito a mesma pergunta. Mas não posso deixá-lo sem uma resposta. Por isso digo que Deus escolheu um mísero e pequeno espinheiro para ensinar que não há nenhum lugar na terra onde ele não esteja presente. Lord Menuhin e os opostos. Davos, Suíça, janeiro de 1999. Depois de um dia extenuante no Fórum Econômico Mundial, recebo um recado no hotel. Lord Menuhin, que também está em Davos para uma série de conferências, deseja conversar comigo. Minha primeira reação é de incredulidade. Lord Menuhin? O mais importante músico erudito deste século? Talvez ele tenha me confundido com outra pessoa. Retorno a ligação e o próprio Menuhin atende o telefone. Sou convidado a ir a seu concerto. No final, ele estende um livro meu, que lhe tinha sido dado por sua secretária, para minha surpresa não é o alquimista, e que tinha provocado sua curiosidade por meu trabalho. Nos 3 dias que se seguem, até o final do fórum, tenho o raro privilégio de conversar, almoçar, conviver com ele. Discutimos um grande projeto para o final de 1999, com o objetivo de pisar no próximo milênio com esperança, mas também com plena consciência dos erros do passado. Menos de um mês depois vem o concerto em Berlim, o fulminante ataque do coração e a morte deste jovem de 83 anos, cujo violino Einstein tive o privilégio de ouvir. O primeiro judeu a tocar na Alemanha pós-guerra, porque entendeu que a única saída para o mundo era tentar superar as feridas com alegria e entusiasmo. Lord Menuhin será lembrado não apenas como um dos maiores músicos da humanidade, mas também como alguém profundamente comprometido com o ser humano, a justiça social, a dignidade que tanto falta às pessoas que hoje tentam controlar nosso destino. Num desses almoços em Davos, Lord Menuhin colocou-me frente a frente com um brilhante cientista francês e uma nem tão brilhante terapeuta americana. O cientista era convictamente ateu, o que provocou uma discussão apaixonada sobre a existência de Deus, a qual Menuhin, um homem religioso, assistia com um sorriso. No final, quando os ânimos serenaram, Lord Menuhin comentou da necessidade de sempre lutar contra as injustiças, mas sempre mantendo respeito pelas opiniões opostas. E todos nós ouvimos uma deliciosa história judaica. Quando estava em seu leito de morte, Jacob chamou a mulher, Sara. Querida Sara, quero fazer meu testamento. Vou deixar para o meu primogênito, Abraão, metade da minha herança. Afinal de contas, ele é um homem de fé. Não faça isso, Jacob. Abraão não precisa de tanto dinheiro. Já tem seu emprego, sua firma, já tem até mesmo fé em nossa religião. Deixe para Isaac, que está vivendo muitos conflitos pessoais sobre a existência de Deus e ainda não se ajeitou na vida. Está bem, deixarei para Isaac. E Abraão ficará com minhas ações. Já disse, meu adorado Jacob, que Abraão não precisa de nada. Eu fico com as ações e poderei prover qualquer um de nossos filhos se algum dia necessitarem. Você tem razão, Sara. Vamos então às nossas propriedades em Israel. Acho que devo deixar para Débora. Débora? Você enlouqueceu, Jacob. Ela já tem propriedades em Israel. Você quer que se transforme em uma mulher de negócios e termine arruinando seu casamento? Acho que nossa filha Michelle precisa muito mais de ajuda. Jacob, reunindo suas últimas energias, levantou-se indignado. Minha querida Sara, você tem sido uma excelente esposa, uma excelente mãe e sei que quer o melhor para cada um de seus filhos. Mas, por favor, respeite meus pontos de vista. Afinal de contas, quem é que está morrendo? É você ou sou eu? Dê o melhor que você tem. Há algum tempo, minha mulher ajudou um turista suíço em Ipanema, que se dizia vítima de pivetes. Num sotaque carregado, falando péssimo português, afirmou estar sem passaporte, dinheiro, lugar para dormir. Minha mulher pagou-lhe um almoço, deu-lhe a quantia necessária para que pudesse passar uma noite no hotel enquanto contatava sua embaixada, e foi embora. Dias depois, um jornal carioca noticiava que o tal turista suíço era, na verdade, mais um criativo malandro carioca, fingindo um sotaque inexistente, abusando da boa-fé de pessoas que amam o Rio e querem compensar a imagem negativa que, justa ou injustamente, tornou-se nosso cartão postal. Ao ler a notícia, minha mulher fez apenas um comentário. Não é isso que irá me impedir de ajudar alguém. Seu comentário me fez lembrar a história do sábio que, certa tarde, chegou à cidade de Akbar. As pessoas não deram muita importância à sua presença, e seus ensinamentos não conseguiram interessar a ninguém. Depois de algum tempo, ele tornou-se motivo de riso e ironia dos habitantes da cidade. Um dia, enquanto passeava pela rua principal de Akbar, um grupo de homens e mulheres começou a insultá-lo. Em vez de fingir que ignorava o que acontecia, o sábio foi até eles e abençoou-os. Um dos homens comentou: "Será que, além de tudo, estamos diante de um homem surdo? Gritamos coisas horríveis e o Senhor nos responde com belas palavras. Cada um de nós só pode oferecer o que tem." Foi a resposta do sábio. O valor do tempo.
Para você entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais. Para você entender o valor de um mês, pergunte à mãe que teve um filho prematuro. Para você entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para você entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para você entender o valor do minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o trem, o ônibus ou o avião. Para você entender o valor de um segundo, pergunte a alguém que sobreviveu a um acidente. Para você entender o valor do milésimo de segundo, pergunte ao ganhador de uma medalha de prata nas Olimpíadas. Encontrado na internet. Provérbios do saber judaico. Alguns provérbios da sabedoria judaica organizados por Arnaldo Nisquier. Aprender. Aprendi muito com os meus mestres, mais com os meus companheiros e mais ainda com os meus alunos. Águia. Uma águia não caça moscas. Bênção. As bênçãos são bênçãos para quem abençoa, e as maldições são maldições para quem amaldiçoa. Calúnia. A língua que calunia mata 3 pessoas ao mesmo tempo. A que profere a calúnia, a que escuta e a pessoa sobre a qual se fala. Conteúdo. Não olhes a jarra, mas o que ela contém. Há jarras novas que contêm vinho velho e delicioso, e há jarras velhas que nem sequer contêm vinho novo. Dentes. Se não podes morder, é melhor não mostrar os dentes. Elogios. Quando você vive bastante, é acusado de coisas que nunca fez e é elogiado por virtudes que nunca teve. Geração. Bem-aventurada a geração em que o grande aprende com o pequeno. Honra. Não é o lugar que honra o homem, mas o homem que honra o lugar. A experiência e o gesto. Encontro Colin Wilson, autor inglês hoje consagrado, no Festival de Melbourne, Austrália. Conhecendo o tema de meu novo livro, ele me conta sobre um texto que escreveu relatando sua tentativa de suicídio aos 16 anos. Entrei no laboratório de química da escola e peguei o vidro de veneno. Coloquei num copo diante de mim, olhei bastante, reparei na cor e imaginei o possível gosto que teria. Então aproximei o ácido do meu rosto e senti seu cheiro. Nesse momento, minha mente deu um salto até o futuro e eu podia senti-lo queimando a minha garganta, abrindo um buraco no meu estômago. Ele fez uma pausa e continuou. Fiquei alguns momentos segurando o copo em minhas mãos, saboreando a possibilidade da morte, até pensar comigo mesmo. Se sou valente para me matar de forma tão dolorosa, também sou valente para continuar vivendo. Você acabou de ouvir O que Importa de Verdade, de Paulo Coelho, narrado por Larissa de Lara, gravado na ACR Produções Musicais. A história das duas rãs. Existem momentos em que a paciência, por mais difícil que seja exercê-la, é a única maneira de suportar determinados problemas. A famosa história a seguir ilustra bem isso. 2 rãs caíram dentro de uma jarra de leite. Uma era grande e forte, mas impaciente. E confiando na sua forma física, lutou a noite inteira, debatendo-se para escapar. A outra rã era pequena e frágil. Como sabia que não teria energia para lutar contra seu destino, resolveu entregar-se. Com suas patas, fez apenas os movimentos necessários para manter-se na superfície, sabendo que cedo ou tarde iria morrer. Quando não se pode fazer nada, nada se deve fazer, pensou ela. E assim as 2 passaram a noite, uma na tentativa desesperada de salvar-se, a outra aceitando com tranquilidade o seu destino. Exausta com o esforço, a rã maior não aguentou mais e morreu afogada. A outra rã conseguiu boiar a noite inteira e quando na manhã seguinte resolveu entregar-se à morte, reparou que os movimentos de sua companheira haviam transformado o leite em manteiga. Tudo o que teve de fazer foi pular para fora da jarra.